Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, a geração que busca o Deus de Jacó. E entendemos que nunca será a nós permitido fazer menos do que buscar o Senhor na intensidade. Porque quando o fazemos, Deus se revela, Ele se deixa ser achado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E esta busca nos ajudará a lidar com os efeitos dos dias maus, a entender os dias maus e aprender a lidar com eles e com os seus efeitos. As expectativas de alguns é encontrar talvez no Evangelho alguma possibilidade de excluir os infortúnios, de gerar uma isenção de problemas, porém eles são inevitáveis, como Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Então precisamos trabalhar, porque temos experimentado tantas aflições deste tempo, mas as orientações da palavra de Deus, ela deseja ensinar ao nosso coração a entender os dias maus e livrar-nos de seus efeitos danosos, de seus efeitos negativos. Quero, durante esta palavra, trazer alguns versículos ao teu coração que te ajude a compreender acerca dos dias maus. E o primeiro versículo é o Salmo 41, versículo 1. Quando a Bíblia assim nos diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Como lidar com os dias maus e seus efeitos? O texto nos ensina, assumindo-os como parte da vida. Uma vez que estamos no mundo, estamos sujeitos a todas as provas, a todas as dificuldades, a todos os confrontos, como todos os demais, como todas as demais pessoas, como todos os mortais. E por mais que busquemos meios para nos isentarmos ou fugirmos deste mal, isso não nos livra dele. Os dias maus estão aí, e fugir ou fingir que eles não existam é pior, pois os seus efeitos vão se alocando dentro de nós. Eu queria que você pensasse um pouquinho, que como uma casa, nós somos depositório de muitas coisas, mas o que tem te habitado? Ou o que passou a te habitar neste tempo? Mas talvez mais importante do que isso, o que você está fazendo com aquilo que te habita? Quais os efeitos dessa habitação na sua vida? Escuta, como toda casa precisa de faxina, ou se tornará inabitável você, como depositório de tantas influências desses dias maus, também precisa realizar no seu íntimo uma faxina, a ponto de poder extrair todos os efeitos negativos deste tempo mau das suas ações, da sua conduta, para que as tuas reações possam ser sadias diante de um tempo doente. Escuta, o que esses dias maus têm produzido em você, o que temos retido dentro de nós, é uma grande questão a se pensar. Quando Pedro ele disse, lançando sobre
o Senhor sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu fico pensando que os efeitos negativos deste tempo mal têm muito a ver com esse texto trabalhado no seu oposto. Ou seja, se a Bíblia nos ensina, se o Deus da palavra nos ensina que nós precisamos lançar sobre aquele que tem condições de suportar a retenção dessas questões dentro de nós, faz com que tenhamos problemas e vemos esses problemas. Quais os sentimentos que estão habitando você e como você tem lidado com os seus dias maus. Muitas pessoas estão exteriorizando raiva, ira, uma revolta, e faz desses sentimentos danosos como que uma espécie de anestésico contra a própria realidade, contra a própria dor que sentem. E talvez seja apenas uma tentativa de jogar sobre o outro a culpa de alguma coisa que está dentro de você mesmo. Há muitos que nesse tempo estão culpando a Deus, com raiva de Deus. Deus passou a ser vilão para muitos, porque essa pessoa, diante dos dias maus, não está suportando, e como efeito destes dias maus, ela olha para Deus com olhos condenatórios, condenando Deus. Mas são efeitos negativos destes dias maus. Por isso nós precisamos faxinar o nosso íntimo e começar a tratar as nossas emoções. Outros estão diante desses dias maus, buscando nas drogas lícitas e ilícitas a fuga da realidade. Porém, acabam desconstruindo ainda mais a sua vida, porque estão construindo outros momentos que trarão ainda maior dor. Então, diante dos teus dias maus, não adianta você construir questões que vão trazer ainda mais malefício para a tua vida. Não se distancie da solução para esse dia mau que está nas mãos de Deus. Existem muitos outros tipos de fuga nesses dias maus. Muitos estão enfiando a cara no trabalho, se tornando altamente ativistas. Outros se aventurando nas orgias, nas farras, num caso extraconjugal. Muitos entraram na clausura e se distanciam paulatinamente dos relacionamentos, se fechando para a vida, se fechando para a família. Fuga destes dias maus, efeito destes dias maus. Porém, a palavra do Senhor nos ajuda a entender como lidar com os efeitos destes dias maus, encarando-os e não simplesmente ignorando-os. Escute o que o salmista nos diz nesse texto. Ele nos fala que Ele nos livra não do dia mau, mas Ele nos livra no dia mau. Porque independente se passamos pelo dia mau, porque no mundo nós teremos aflições e estes dias maus são reais, não faltarão. Mas no dia mau ou nos dias maus, o Senhor estará conosco, Ele será o nosso socorro, Ele será a nossa fortaleza. Os dias maus fazem parte da vida, pois a vida é dialética, dia e noite, tristeza, alegria, bem e mal. A vida é dialética e nunca faltará o dia mau, eles são reais. O sábio nos diz em Eclesiastes 11:8: se pois o homem viver muitos anos, regozije-se em todos eles,
Contudo, lembre-se dos dias das trevas, ou seja, dos dias maus, porque hão de ser muitos. Todos nós queremos viver muito, termos dias abundantes, isso numa normalidade, é claro. Pensando numa pessoa sadia, que deseja viver. Mas escuta, se você vive muito, muitos dias, regozije-se nele, sabendo que também muitos serão os dias maus. Também muitos serão os enfrentamentos. Também muitos serão as dificuldades. Mas Deus quer, não que você seja livre desse mal no mundo. Como ele orando ao Pai disse, não peço que os livre do mundo, mas que no mundo os livre do mal, no sentido de trabalhar o efeito dessa malignidade do mundo no seu coração. As reações do seu coração diante dos confrontamentos que a vida traz à sua vida. Então você precisa trabalhar isso. E o início da solução para este mal está na compreensão de que os dias maus fazem parte dos demais dias. E que no dia mau também você tem coisas boas. Que como a vida é dialética, no mesmo dia essa dialética ela se mostra, ela se exterioriza em coisas boas e coisas ruins. Todos os dias são assim. E entender que essas coisas, elas cooperam conosco, trabalhando também a nosso favor, sim. Porque estas questões cooperam com a construção de quem nós somos, com o fortalecimento da nossa vida, com o fortalecimento, o amadurecimento da nossa estrutura emocional. Deus não tem interesse de impedir que as aflições nos alcancem. Mas entenda, Ele nos dá suporte para sermos fortalecidos e não desconstruídos com estas coisas. Então busque o Senhor para que Ele te fortaleça. Busque ao Senhor para que, como Paulo, você possa dizer nesses dias maus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se que o Senhor não tirará de você a cruz, porque Ele disse: se você quer vir após Ele, segui-lo, você precisa tomar a cada dia a sua cruz. Tomar a cruz é entender que cada um de nós passará pelos dias maus, mas tomar a cruz com Cristo é trabalhar os efeitos desses dias maus no teu coração, para que você possa exteriorizar, não uma pessoa que está totalmente debilitada emocionalmente, mas para que você possa exteriorizar a vontade de Deus na sua vida, mesmo nos dias maus. Ele não te promete anestesiar as suas emoções para que você consiga lidar com os problemas, mas Ele equilibra as tuas emoções para que você não sucumba com as questões conflituosas. Então busque ao Senhor nesse tempo e em todo tempo. Peça a Deus o equilíbrio das tuas emoções. Escuta, Deus não te livra do dia mau, Ele te livra no dia mau. Uma irmã, ontem, falando-me acerca de uma perda, de uma fatalidade na sua família, ela me disse: pastor, Deus levou meu irmão. Meu irmão é um servo de Deus. O dia mau chegou para aquela irmã, o dia mau chegou naquela família, o dia mau chegou naquele dia, ontem. Mas o dia mau não conseguiu desconstruir aquela irmã, não conseguiu tirar os efeitos positivos de Deus em sua vida, porque não tem como evitar os dias maus, mas nós podemos trabalhar os efeitos deles em nós.
E agora aquela irmã me diz: pastor, Deus o levou, ele era um servo de Deus, glória a Deus, ele era salvo, ele era um homem de Deus. Deus o livrou do dia mau, levando-o para o céu. Mas entendamos que se Deus na sua onisciência tivesse o entendimento de que ele teria ainda uma obra para ser realizada aqui, Deus o livraria no dia mau e o manteria aqui, nesse mundo. E a irmã tem essa compreensão. Ela disse: pastor, Deus o livrou, levando-o para o céu. Nós precisamos entender estas verdades. Se estamos vivendo uma história de fé com o Senhor nos livrará no dia mau, pela morte ou pela vida, não importa. Se você está no Senhor, Ele te livrará no dia mau, Ele te abençoará, mas você precisa saber lidar com o dia mau. Escuta, Romanos capítulo 14, versículo 8, a Bíblia nos diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Com o entendimento abracemos esta palavra, entendendo que se nós estamos no Senhor, a nossa vida é do Senhor, a nossa morte é do Senhor, e nada, como Paulo vai dizer aos Romanos, nada, nem a morte nem a vida, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Como lidar com os dias maus e os seus efeitos? Estenda a mão ao seu próximo. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Ao ajudarmos uma pessoa nesse tempo mau, ao estendermos a nossa mão, ao ajudarmos vidas nesse tempo mau, nesse tempo em que estamos sofrendo, estas ações vão irradiar felicidade em nosso coração, vai ajudar-nos a passar por esses dias maus, entendendo que somos úteis, entendendo que não estamos desprovidos de auxiliar. Isso irá nos trazer felicidade, como o texto nos diz, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que pode ajudar ao necessitado. Nesses dias maus, ajudar alguém gera felicidade, porque nós entendemos que não estamos sofrendo sozinhos. Nós entendemos que por mais que seja grande a nossa dor, ainda há pessoas que estão vivendo talvez uma tragédia maior que a sua. Se você pode ajudar, é porque há alguém mais necessitado do que você. No dia mau, quando nós podemos então abrir o nosso coração para o nosso irmão, para as pessoas que estão diante de nós, nós também seremos felizes, porque nos identificaremos, nos assemelharemos com Cristo, que no auge do seu dia mau, no auge da sua dor, quando ali na cruz, nos seus últimos momentos, olhando para os seus algozes, naquele dia terrível, naquele dia mau, ele pode então, abrindo o coração, alegrar-se, como Isaías vai dizer, 600 anos deste acontecimento, 600 anos antes. Isaías vai dizer que o Senhor se alegrou da obra que fez, e eu acredito que naquele momento, olhando para a humanidade e olhando para o efeito que aquele dia mau da vida de Jesus produziria na vida de quem cresce,
Jesus olhando para a humanidade como que representada naquela multidão que estava à sua frente, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Quando nós estendemos a nossa mão para ajudar alguém nesse dia mau, nos nossos dias maus, num tempo mau para toda a humanidade, nos assemelhamos a Jesus, e Deus espera que façamos isso, porque Ele nos diz assim: bem-aventurado que acolhe ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Como isso é glorioso aos olhos de Deus, como é bem-vindo aos olhos de Deus. Se compadeça de alguém, se compadeça das pessoas neste dia mau. Como lidar com os dias maus e os seus efeitos? Vivendo um dia de cada vez. Jesus vai dizer-nos assim em Mateus 6,34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Como trabalhar esse dia mau e os efeitos destes dias mau? Escuta, as preocupações que este dia mau gera sobrecarregam a nossa vida. E vamos supor que sejamos um recipiente, por exemplo, como um copo, 250 ml. Então as nossas emoções suportam 250 ml. E no dia mais estressante, naquele dia mau, naquele dia mais estressante que você passou, você completou o copo. Você nunca, pela permissão de Deus, receberá 300 ml se sua capacidade é 250, porque a Bíblia nos diz que Deus não permite que venha nada sobre você além daquilo que você possa suportar. Então, se a sua capacidade, exemplo, se a sua capacidade de suporte é 250 ml, e aí naquele dia mais estressante você chegou no seu limite, estou no meu limite hoje. Só que você, além desse limite, você pega do seu amanhã, trazendo para o seu hoje, questões que talvez ficarão apenas em uma hipótese, ou questões que talvez até se materializem e sejam verdade amanhã, mas hoje é só hipótese, só conjectura. Hoje é só carga e peso que sobrecarrega o teu copo. E aí você trouxe do amanhã, de algo que você apenas imagina do seu achismo, da sua precipitação. Você traz do amanhã, que ainda não é seu, você traz de lá 100 ml a mais para o seu copo. O que vai acontecer? Vai transbordar. E são nestes acúmulos, neste transbordar, que estão as síndromes do pânico, que estão as iras e as raivas repentinas, aqueles surtos terríveis, que estão as apatias. São nestas coisas que o diabo tem trabalhado, nesta histeria terrível. Um prato cheio para o inimigo trabalhar em muitas vidas. Quantos estão tomando decisões precipitadas, estão com o seu copo transbordando? Aprenda a lidar com um dia mau, mas um dia de cada vez. Aprenda a viver o dia de hoje e não permitir que a sua ansiedade traga para você pesos além daquilo que você pode suportar, porque, como eu disse, Deus não te dá nada
além daquilo que você tem capacidade de suportar, mas você traz para você. É você o grande problema, é a sua ansiedade o grande problema, é o desequilíbrio das tuas emoções o grande problema, é a forma com que você está gestando os efeitos do dia mau em você. Como lidar com os dias maus? Vestir-se da armadura de Deus. Efésios 6, 13 e 17. Como nós sabemos isso? Como que tudo isso que está sendo falado não é novo? Mas como nós vemos a não aplicação disso tudo nesse tempo? Efésios 3, 13 a 17 nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos nesta armadura espiritual, nós precisamos então vestir esta armadura num tempo mau, e para trabalhar os efeitos deste tempo mau em nós, para não sermos sucumbidos por esse tempo mau, nós precisamos nos revestir desta armadura, desta blindagem do céu para a nossa vida. E aqui o texto vai nos dizer acerca de um cinturão da verdade, de um cinto da verdade. O soldado, ele usava um cinturão que era aquele lugar onde ele pendurava todos os acessórios, porque o soldado precisava ter as mãos livres para embraçar o escudo e para segurar a espada. Então, no seu cinto, ele pendurava todos os acessórios necessários para a manutenção da sua vida, para a sua questão física ali na batalha. Deus está dizendo para nós que na armadura dele, esse cinturão é a verdade. Todas as nossas crenças, tudo que nós vivemos hoje, todas as questões conflituosas não podem ser colocadas sobre a mentira que o diabo quer contar para nós. O maligno é pai da mentira. O mundo jaz no pai da mentira. Então o mundo gera mentira, o coração informa-nos da mentira. Ainda que apresentando dados reais, colocam um medo que está acima da verdade divina. Deus espera que tenhamos sim a verdade como aquele lugar onde vamos pendurar a nossa vida e todas as questões que fazem dela uma vida segura, uma vida abençoada. Jesus não nos deixou órfãos, isso é verdade. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, isso é verdade. Então deposite nesse dia mau, nesses dias maus, a sua expectativa no Senhor, na verdade de Deus, na verdade das promessas de Deus. Use o cinturão da verdade, estabeleça para você acreditar na promessa de Deus e não nos infortúnios que os dias maus trazem em sua vida. Porque eles não passam de momentos, e como a palavra de Deus nos ensina lá no Salmo, o choro pode durar uma noite, que é um momento, mas a alegria vem pela manhã, num outro momento. Então escute isso. A palavra de Deus nos diz que nessa couraça divina, temos a couraça da justiça nessa armadura divina, perdão. A couraça é a parte da armadura que protegia os órgãos vitais, as partes principais do corpo do soldado.
Deus está dizendo: filho, não permita que a injustiça do mundo atinja a sua vida de forma a matar-te antes que a morte chegue, a te deixar inválido, a te deixar deprimido, a te deixar sem vida. A vida que você vive é Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essa couraça da justiça, nós entendemos que aquilo que nos mantém vivo em todo o tempo, nos dias bons e nos dias maus, é a justiça que vem de Cristo sobre nós. Porque outrora injustos pelo pecado, não nos tornamos justos por nós mesmos, mas a nossa injustiça deu lugar a uma justiça que sobre nós foi derramada na graça que Cristo outorgou a nós quando se entregou em nosso favor. Então hoje nós vestimos a couraça da justiça, entendendo que a nossa vida precisa ser protegida da injustiça da mentira, da injustiça de ações que nós vamos exteriorizar se não cuidarmos das nossas emoções. Se permitirmos que o homem velho, totalmente desestruturado, totalmente leigo acerca da verdade divina, ele se levanta para realizar. Mas não somos mais esta pessoa, e isso eu falo com a igreja do Senhor. Não somos mais aquela velha criatura que não tinha discernimento do que está acontecendo e que não tinha esperança acerca do futuro no céu. Mas eu me refiro a você que já conhece a palavra, que entende essa verdade, trabalhe essas questões no seu coração. Não deixe que o velho homem se levante dentro de você e que você haja como um menino na fé, que não entende a palavra e que se desespera, se descabela. Escuta mais. Na armadura de Deus, o texto nos diz: calçados com o evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés fala de proteger-nos de toda a contaminação do mundo. Quando você calça um sapato, você mantém os seus pés limpos. E por mais que você ande num atoleiro, no barro, quando você tira os sapatos, os seus pés estão limpos, estão secos. Deus espera que, andando pela maldade desse mundo, nesses dias maus, andando pelas questões mais difíceis, você mantenha os teus pés limpos. Mas o texto fala mais. O texto fala que a preparação do evangelho da paz, ou seja, os calçados, eles não trarão apenas purificação para a sua vida, mas esse evangelho gera paz ao teu coração. Ou seja, ele fala: olha, caminhe purificado com a paz no teu íntimo. Permita que o evangelho gere paz e purificação à tua alma, e que isso trabalhe nos efeitos dos dias maus no seu coração, na sua vida. Ele vai dizer mais: embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé, a fé é um instrumento que vai te proteger. E proteger de quê? Dos dardos inflamados do maligno. Ou seja, o diabo está lançando dardos. E num tempo de tantos dias maus como o tempo de agora, o diabo tem se aproveitado da fragilidade espiritual de alguns, da fragilidade emocional de outros, da fragilidade física de outros, para lançar os seus dardos, para colocar medo, para colocar indiferença, para colocar incredulidade. E estas coisas são dardos que o maligno tem usado, porque a dúvida enfraquece a sua fé, o medo interfere na sua fé, a ansiedade inutiliza a sua fé. Então não receba esses dardos que o diabo tem trazido à sua vida. Não permita que os dias maus exteriorizem em você, trazendo à luz estes dardos, os efeitos desses dardos.
uma influência, uma ansiedade totalmente doentia, um medo terrível. Porque a ansiedade é natural. No seu grau equilibrado, a ansiedade é natural para todos nós. Medo é algo natural que todos nós temos e até precisamos ter. Quando no limite ele nos ajuda a nos impedir de ser tão ousado e colocarmos até em risco. Mas o diabo tem feito dessas questões que no equilíbrio fazem bem, armas para te destruir. Então cuidado, cuidado. Escuta que nessa armadura que Deus fala que você precisa vestir para se livrar do dia mau, Ele fala que também tem um capacete da salvação, ou seja, a sua mente precisa estar guardada nesse tempo mau, de toda essa pressão, pela certeza da salvação que você tem. Então leve cativo os teus pensamentos aos desígnios de Cristo para a sua vida, a salvação que Ele outorgou para você. Escuta, e ainda nos fala também da espada do Espírito. A espada é a Bíblia, a palavra de Deus. Nos dias maus, você como soldado precisa batalhar. Você precisa se defender com a fé, mas você precisa também atacar. Atacar com a palavra de Deus. Então, quando as notícias ruins vêm te atacando, você vem se defendendo e atacando com a palavra, porque a palavra tem promessa para a sua vida. E não existe arma alguma que vai te afetar, se você pela fé se defender e se você pela palavra atacar essas questões. Trabalhe isso no seu coração. O que você está fazendo com a Bíblia nesses dias maus? O que você tem feito e qual tem sido a prática real da palavra, dessa espada nas tuas mãos nesse dia mau? Paulo vai aconselhar Timóteo dizendo: Timóteo, seja um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a espada, a palavra da verdade. Então, precisamos disso. Se queremos vencer esses dias maus, porque a palavra, esta espada, nos ajuda nessa luta que nós precisamos ter com nós mesmos, para não sermos furtados por nós mesmos da nossa sanidade, para não sermos escravizados pelos medos, pelas fobias, de uma exteriorização errada, de uma consciência errada, de uma gestão errada dos efeitos desses dias maus sobre a nossa vida. Escuta isso e toma posse. Não ande despido nesse tempo. Vista a armadura de Deus. Toma posse de cada um dos elementos dessa armadura. Só recapitulando com o seu coração, como lidar com os dias maus e os seus efeitos, assumindo-os como parte da sua vida. Os dias maus fazem parte do seu dia, e não tem um dia específico, esse é só dia mau, não. Como nós vimos a dialética da vida, você tem dias maus, dias bons, no mesmo dia. É simultâneo, essas coisas. Entendendo também que você precisa estender as mãos ao seu próximo. Você não é inútil. Não permita que os efeitos desses dias maus tornem você uma pessoa inválida, uma pessoa inútil. Você é útil. Há pessoas que estão sofrendo mais que você. Você precisa ajudar. Sim, você pode ajudar. Você também precisa viver um dia de cada vez. Mantenha o seu copo naquilo que Deus estabeleceu para você, dentro daquilo que você pode suportar. Não traga traumas do passado, não ressuscite mortos e nem
também traga questões futuras como pesos para o seu dia de hoje. E eu estou falando daquilo que é negativo, porque de pensamentos positivos que eu quero para o meu futuro, isso me anima hoje, a trabalhar, a lutar hoje, porque eu tenho ideais futuros. As lembranças maravilhosas, como o próprio Jeremias vai dizer em Lamentação, quero trazer a memória que me pode dar esperança, ou seja, eu consigo resgatar das minhas memórias passadas questões que avivam a minha vida hoje. Então, quando eu digo aqui para você, olha, vivendo um dia de cada vez, se você tem que trazer do futuro sonhos bons que te ajudem hoje, se você tem que olhar para o passado, lembranças boas que tragam esperança para você hoje. Mas se o negativo tem acontecido com você, se tem resgatado coisas ruins ou trazido à luz ainda questões que vão te trazer peso, você está errando e está desconstruindo a sua vida. E terminando, vestindo-se da armadura de Deus. E eu convido você a examinar Efésios capítulo 6, de 1 ao 10, examinar essa palavra, observar cada elemento dessa armadura e perceber que vestido com ela você poderá vencer esses dias maus e principalmente os efeitos dele sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude no nosso dia mau. Tudo de bom para você, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, continua ministrando ao nosso coração, continua ministrando a nossa vida, Pai, a Tua boa palavra. Perdoa os nossos pecados, ajude-nos, Pai, a viver aquilo que Tu queres, a experimentar aquilo que Tu desejas. Deus, nós sabemos que não passaremos incólume pela vida, Pai, mas sabemos também que podemos suportar aquilo que a vida traz, porque no Senhor somos mais que vencedores, porque podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Naquele irmão e naquela irmã, onde os dias maus estavam trazendo à luz a exteriorização de comportamentos inadequados, de fobias, de surtos, Pai, eu quero em nome de Jesus ministrar que estas coisas sejam refreadas dentro do teu filho e da tua filha, que estas coisas possam ser ajustadas e que esta vida possa viver em alinho com a vontade e com a palavra do Senhor, que ela possa exteriorizar não o desespero, mas que ela possa exteriorizar a fé que há em Cristo Jesus, que ela possa manifestar não uma ansiedade descontrolada, mas que ela possa manifestar a certeza de um céu que lhe está preparada, que ela possa, Pai, olhar para o mundo, Senhor, não como um lugar onde a destruição é um fato, mas um lugar onde ela possa ser útil para auxiliar e construir muitas questões na vida de muitas pessoas. Deus, que esta vida também possa perceber que munidas daquilo que vem de Ti, da armadura do Senhor, elas são fortes o suficiente para vencer as questões e chegar até aquele dia em que estarão com o Senhor nesse céu perfeito céu, nessa paz perfeita paz, nessa eternidade perfeita. No nome de Jesus, ministra esta bênção sobre todos, em Cristo eu te peço, amém e amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe em o nome de Jesus.